Hola chicos, ¿qué tal? Me llamo Eric, bienvenidos a mi canal e neste vídeo os quero contar algumas coisinhas que vivi em Madrid. Então, neste vídeo eu quero contar para vocês algumas coisas que eu vivi durante a temporada em que estive em Madrid, capital do segundo país mais visitado do mundo, capital do país com o maior número de bares do mundo, tá? Se você estava achando que o Brasil é um país que tem a cada quadra tem uma igreja e um bar, a gente perde para a Espanha, tá? Que tem muitos bares lá. Bom, eu quero compartilhar com vocês essas três anedotas linguísticas e fazer algum tipo de reflexão sobre elas. E a primeira que me vem à mente é um momento em que eu estava andando, não estava andando, eu estava dentro de uma loja com a minha amiga Sierra. Hey Sierra, if you're watching this video, hello, I'm gonna talk about you. Eu e a Sierra estávamos nessa loja muito famosa, inclusive ali na Europa, agora Primark, não me lembro mais como se pronuncia. Eu sei que é muito famosa essa loja lá na Europa. E aí a gente tava lá e sabe quando eles colocam esses jingles assim e eles ficam repetindo ali? E aí eu, amante de idiomas que sou, eu fiquei tentando entender a letra e eu não conseguia. Aí eu parei um momento e falei, bom, a Sierra, nativa, né, da Nova Zelândia, vai saber. Eu perguntei pra ela, "Oh, what the hell does this song say? Que caralhos essa música tá dizendo, né? Aí ela parou um momento, aí ela, I have no idea. Não faço ideia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que quando a gente diz que é fluente num idioma ou que a gente é professor, enfim, as pessoas ficam com essas expectativas irrealistas, altas demais, e elas pensam que nós somos alguma espécie de, não sei, enciclopédia ambulante, de detentor do saber, uma fonte inesgotável, né, de conhecimento, e não é bem assim. Porque eu digo isso? Durante muito tempo, e hoje inclusive isso ainda rola, que é o quê? Alguém vem e fala assim pra mim, o que que essa música aqui tá falando? Música não é um registro verbal ali, falado, não é um discurso emitido como eu tô fazendo aqui agora. Tem poesia, tem metáfora, é uma outra maneira de comunicar uma ideia, é uma outra linguagem, né? E ainda por cima tem o fato que o cantor pode ter uma maneira meio específica de cantar ali por um recurso estilístico, e tem também os sons, né? A bateria, os instrumentos, então tudo isso pode dificultar a sua compreensão da letra de alguma música. Então ah, isso não é uma prova de que você fala mal ou bem ou que você não sabe o idioma. Então tem tudo isso, a gente tem que levar isso em conta quando a gente não entende a letra de uma música. Tá tudo bem não entender, né? Então assim, se ela que é nativa não entendeu, porque eu que não sou nativo entenderia, né? Então assim, algo que eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu sei inglês, mas não estou entendendo esse diálogo aqui dessa série, ou... Então, gente, tudo bem, língua é uma coisa muito dinâmica e viva e cheia de nuances. É impossível que a gente entenda tudo o tempo todo. Ainda tem a questão, por exemplo, de dicção da pessoa, se ela fala baixo, se ela sabe, tem tudo isso. Então, essa foi uma coisa muito legal que aconteceu comigo e que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu fiz agora. A segunda coisa é uma coisa muito chata que aconteceu, que eu pude presenciar lá em Madrid, foi dentro de um ônibus. E, bom, havia um casal e atrás desse casal um grupo de adolescentes que estavam fumando dentro do ônibus. Uma coisa que me chamou muita atenção lá na Espanha foi ver um garoto de, sei lá, no máximo ele tinha uns 13 anos de idade, ele fumando na frente do policial, e o policial não disse nada, né? Enfim. E aí eles estavam fumando dentro do ônibus. E aí a mulher falou assim, se vocês não pararem de fumar, eu vou falar pro motorista, né? E aí eles riram e continuaram fumando, debochados, né? E aí ela se levantou e falou isso aqui, ó. Conductor, están fumando en la guagua.
quando ela disse isso, a galera rachou o bico. Onde eu quero chegar aqui? A gente às vezes pensa, às vezes a gente estuda e pensa que a língua é um bloco homogêneo que é aquilo ali e acabou, mas a gente se esquece, ou talvez não é que a gente se esquece, que o aluno está ali para aprender. Eu acho que quem deve tentar disseminar essa ideia, expandir a mente das pessoas, é trabalho do professor. E eu quero dizer para vocês aqui que a língua é instável porque a sociedade é instável. A língua está em constante mudança porque a sociedade está em constante mudança. Então, assim, o espanhol, a língua espanhola, falada sendo língua oficial em mais de 21 países, ela tem mais de um centro de referência. Então, a ingenuidade da gente pensar que ela vai ser falada da mesma maneira em todos os lugares. Ou também a ingenuidade da gente acreditar que o mundo ah, é cor-de-rosa e pensar que quando você abre a boca para emitir algum discurso, você está falando você demonstra o seu gênero, a sua escolaridade, tem a sua identidade ali por trás. Enfim, você mostra quem você é. E eu estou dizendo tudo isso, vocês vão entender por quê. Porque a gente pensa às vezes que essa coisa de preconceito linguístico, talvez, é uma coisa muito, não sei, remota, é abstrata, não vai rolar, e rola muito, né? A gente não pode pensar que, por exemplo, sabe, em sociedade as coisas são assim tão pacíficas e não são, né? Então, dependendo do termo do qual você se vale para expressar uma ideia, você sofre algum tipo de avaliação sociocultural negativa da pessoa que está te ouvindo, que foi o que aconteceu nesse ônibus. Então, quando ela disse, conductor están fumando en la guagua, a galera riu porque não é guagua que se fala ônibus na Espanha. Em espanhol a gente tem autobus, que às vezes eles chamam de bus, né? Porque as línguas têm uma tendência natural à redução, né? A gente sempre quer estar reduzindo as coisas. E os jovens costumam falar bus, e tem esse som bem espanhol mesmo, sabe? Pronunciar o S assim dessa maneira, quase que sibilante, né? Autobus ou bus. E aí o ônibus, se eu não me engano, o ônibus que faz a linha de uma cidade para outra a gente chama de autocar. Aqui na América Latina tem outras maneiras de dizer, se eu não me engano, na Argentina é ônibus, ônibus, sei lá se devo aspirar o S ou não, me ajudem aí nos comentários. Não sou professor de espanhol, mas não sei de tudo, e tô longe de saber de tudo. E eu sei que há outras maneiras de dizer ônibus aqui também. Se eu não me engano, no México é caminhão, né? Me corrijam aí se eu estiver falando alguma coisa errada aqui. E lá na Espanha, assim, autobus e autocar. E então, se eu não me engano, guagua é utilizado na Venezuela e nas Ilhas Canárias, ali na Espanha. Também, de novo, me corrija se eu estiver errado. E, enfim, ali na Espanha é autobus, ou seja, isso é muito etnocentrista, né? É uma visão muito pequena, ou seja, às vezes a gente pensa que vai ser discriminado pela cor de pele, por outros motivos, e a linguagem é uma maneira muito doida, né? É muito doido a gente saber que, pô, a gente está sendo julgado, discriminado, na verdade, ofendido, ridicularizado por falar. E isso é muito cruel, né? Porque se você pensar, se você está se valendo daquele termo é porque você aprendeu aquilo, né? Faz parte da sua identidade cultural. E a gente não tem, não é ruim ou bom, é diferente apenas, né? E aí esse grupo de adolescentes riram dessa senhora que falou conductor están fumando el agua, né? Então, assim, a gente não pode pensar que, por exemplo, a gente vai aprender um tipo de espanhol e ele vai ser bem aceito em todos os países da América Latina. Eu já vi também o oposto acontecer. Eu já vi casos em que sei lá, porque minha família morou na Espanha, eu morei na Espanha, blá, blá, blá. Eu não escolhi Espanha na Espanha, ele que me escolheu, entre aspas, né? Claro que como professor eu faço questão de tentar contemplar ao máximo todas as variedades que eu puder, mas é impossível, porque são 21 países, é difícil contemplar tudo isso, mas eu tento, né? O importante é tentar. Mas, ai, me perdi aqui do que eu estava falando, mas enfim, onde eu quero chegar aqui é que
a gente não pode pensar que existe só uma maneira de se comunicar e que vai ser sempre pacífico, sabe? Que todo mundo vai se entender. Claro que na maior parte do tempo as pessoas querem se entender, elas querem criar uma ponte e não destruir essa ponte, né? Então, a pessoa que quer se comunicar com você, ela vai se comunicar e não vai fazer um juízo de valor numa determinada pronúncia sua. E, então, como eu dizia, eu também já sofri isso. O oposto, a recíproca é verdadeira. Também muita gente aqui da América Latina já olhou pra mim com uma cara assim, por eu, sei lá, falar às vezes com uma entonação meio espanhola, com alguma gíria espanhola e tal. E isso acontece. Então a gente não pode pensar, isso aqui só tem essa maneira da gente aprender. E aí, como que fica pra gente que tá no meio disso tudo, né? Que a gente que ama o idioma, que gosta desses países que falam espanhol, gosta da cultura hispânica, da cultura latina e tal. Como que fica pra gente? A gente fica como pacifista, como intermediário, não sei. A gente tem que tentar o nosso melhor levar essas questões, né, para as pessoas e dizer, olha, não é ruim ou não é pior ou melhor, só é diferente, né? Me ensina então como se diz no seu país, né? Mas enfim, ali foi feia a situação, né? Eu achei muito triste que uma pessoa, como se a gente já não tivesse ódio suficiente no mundo, a gente ser discriminado pela maneira ah, que a gente fala. É horrível. Não façam isso, não sejam essas pessoas, tá? Pra gente ver essa beleza do idioma alheio, essas diferenças, a gente tem que começar pelo nosso próprio, porque aqui no Brasil isso rola muito, né? Rola muito essas rixas entre as regiões, e eu falo melhor, eu falo mais certo, blá blá blá. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês foi um momento em que eu me senti muito em casa lá em Madrid, numa entrevista para Emirates que eu tinha feito, e tava lá, sabe, o que eu amava de Madrid é que era uma torre de Babel, sabe? E a gente escutava idiomas de tudo quanto é lugar. E aí, no momento, eu conheci o Juan, um espanhol maravilhoso. Ei, Juan, lindão ele, puta que pariu. Né? Todo trilingue, porque um homem que fala outros idiomas ou uma mulher, enfim, qualquer pessoa que fala outros idiomas, pra mim já é automaticamente atraente. E aí eu já tava conversando com o Juan e tal, e no momento eu deixei escapar que, sei lá, porque faz 3 meses que eu estou aqui e tal. E ele, quê? Hã? Como é que... Você não é espanhol e tal? Foi muito doido, porque ele achou que eu era espanhol e não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Então, soar como um nativo, eu tô ligado que isso é uma exceção, né? Que eu sou uma exceção à regra, porque na maior parte do tempo você não tem que soar como nativo. Você tem que se fazer entender. Se você passou sua mensagem, tá ótimo. É porque eu sempre amei tanto o idioma, estudei tanto, estudei como eles falam, com gestos e tal. Vocês acham que os italianos gesticulam, ilustram? Vocês têm que ver os espanhóis, eles mexem muito as sobrancelhas e os ombros para se comunicarem. E por toda essa paixão eu cheguei a esse lugar aqui pouco comum. Mas eu não tô falando disso como, como que eu sou fodão. Não, talvez é por causa do amor, da prática, de muitos anos estudando e tal. E foi muito da hora me sentir em casa ali. A um oceano Atlântico de distância de casa e me sentir em casa desse jeito. Mas não tem que ser, pessoal, o objetivo de ninguém só como nativo. Você só tem que se fazer entender. E são essas as coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, peçam que eu faça mais anedotas sobre a época que eu morei em Madrid, beleza? Tchau, tchau. Adiós.